Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo de quando você está assistindo a gente aí. Mais um episódio do nosso podcast da Datafor. E hoje estou aqui com meu chapa, meu amigo Danilo Silva, engenheiro de formação, doutor em engenharia, mais de 10 anos na área de dados. Rapaz, Mas assim, ó. fala aí um pouquinho de você, Danilo, para o pessoal Ó. conhecer. Bom, olá para todo mundo. Eu falar um pouquinho da minha trajetória, né? Eu sou engenheiro de formação, engenheiro mecânico, mas eu já fiz de tudo um pouquinho na vida, né? Então eu comecei lá atrás trabalhando com, quem diria, com empresa de manutenção de ônibus. Não sei se você sabia dessa curiosidade, Não sabia, mas eu rapaz. já trabalhei numa empresa de manutenção de ônibus, fazendo suporte da manutenção, já fiz mestrado, doutorado, fiquei na área de pesquisa. Aí fui para setor de óleo e gás, fiquei um tempo, trabalhamos juntos, né, no e-commerce, É setor verdade. bom também de aprender. E hoje eu tô atualmente há 3 anos e meio na Globo. Virou ator? Não, ainda não, ainda não. Falta muito ainda para chegar lá. Mas na prática eu fiz já um pouquinho de tudo, né? Então, se a gente olha para o histórico, já trabalhei no chão de fábrica, entre aspas, né? Na manutenção, já trabalhei com setor de compras, com setor de manutenção offshore, e-commerce, fala de Lean Six Sigma, processo, gestão, enfim. E agora, dados, obviamente, né? Gestão de dados, de plataforma de dados, de time de dados. E agora eu estou liderando um time de ciência de dados na Globo, né? Ali junto ao negócio, né? Muito próximo do negócio. Que é uma experiência muito diferente, né? Não sei se. Enfim, já falei mais sobre isso com você, mas lá é uma gestão matricial, né? Então isso é uma diferença dos outros locais que eu trabalhei, que hoje, no primeiro momento, eu achei estranho. Falei, cara, gestão matricial, você ter ali um time que você gere, mas ao mesmo tempo o time está dentro da área de produto, e produto também é que manda no backlog do time, você só tem que influenciar. Enfim, era uma gestão, num primeiro momento que eu falei, cara, será quão complexo é isso, né, de trabalhar? E aí hoje eu não me vejo trabalhando de outra forma, sabe? Acho que é uma visão de que você, quando você tá ali imerso na área de produto, olhando para estratégia, com visão de marketing, com visão de experiência do usuário, enfim, toda a visão de estratégia, unindo dados para tomar a melhor decisão, cara, eu acho que otimiza, sabe? A ciência de dados, ela passa a fazer muito mais sentido do que apenas olhar para modelo, olhar para dados em si e tentar ter sei lá, um lift em vendas, um lift em consumo, engajamento, etc. Então, acho que passei por várias áreas, né? E hoje eu tô na Globo, dentro de um escopo mais bem definido ali na parte de ciência, tentando impactar ali produto, trazer mais receita, enfim. Acho que essa é a grande missão do Danilo de 2025. Ó, então você está dizendo que essa questão aí de ciência de dados não é só palavras bonitas, ter um cientista de dados Não, pelo lá, contrário. não é só usar o chat GPT. Não, é importante também, né? Acho que assim, a gente não pode também ignorar as ferramentas que estão surgindo, né? Então, a inteligência artificial está vindo forte para disruptar muita coisa, para trazer eficiência, para trazer novas formas de trabalhar, inovações, enfim. Mas eu falo muito que a gente precisa pensar sempre na ciência com aplicação, né? Se você olha para a ciência pela ciência, aí vira tecnologia pela tecnologia, né? Você não está trazendo dinheiro, você não está melhorando o mundo, fazendo coisas diferentes para a empresa que você está trabalhando e gerando valor na cadeia. Então acho que entra um pouco dessa visão, né? Da gente tentar trazer o porquê das coisas, para onde a visão daquele produto, onde ele quer chegar, para justamente você conseguir direcionar melhor os estudos, né? Então, às vezes, nosso time é um time de ciência de dados, mas muitas vezes a gente fala que, cara, às vezes não precisa de uma super ciência para resolver um problema. Você pega uma análise simples de dado, uma parte muito mais analítica, e você resolve, e o esforço e impacto ele vale a pena, sabe? Às vezes depende do nível de maturidade também, sabe? Você está numa área que você tem um produto ali muito maduro, que exige muita sofisticação para gerar resultado, aí beleza, aí você vai usar um modelo super robusto, algo que vai aumentar suas vendas. Mas se você está num produto que está sendo incubado, muitas vezes você precisa
entender o feeling de negócio, né? Assim, você tá ali, tem uma urgência de negócio em que você precisa botar para frente alguma solução e a velocidade talvez seja tão importante quanto a acurácia de um modelo ou um dado em si, aí você tem que balancear um pouco isso, né? Porque muitas vezes quando você não toma uma decisão, você perde o timing. E aí, às vezes, cara, já era. Então, você vai entrar num segmento específico, cara, se você não for naquele momento, investir naquele momento e for agressivo, você perdeu o timing, e aí pode ser que você não consiga entrar mais com a mesma força, com a mesma relevância, sabe? É muito bom saber, hein? Então, o Danilo está dizendo que ciência de dados não é, por exemplo, para cortar um mato alto. Às vezes, para cortar um mato alto, fazer uma análise simples Super resolve, resolve. né? Então, o que que seria ali um bom projeto de ciência de dados aplicado ao negócio? Tem exemplos? Bom, a gente pode falar de vários exemplos, né? Então, eu costumo dar alguns exemplos mais genéricos para aplicar em várias áreas, né? Então, em geral, a gente pensa em olhar para aumento de vendas, né? Então, cara, como que eu olho para uma recomendação seja de conteúdo, seja de produto, seja de, enfim, alguma coisa que você gere um interesse para o usuário dar um próximo clique, converter, vender algo. Então, isso é algo que é muito aplicado. Então, eu tô na Globo, então, assim, a gente fala muito de venda de Globoplay, de Cartola, enfim. Mas poderia ser aplicado numa empresa de e-commerce, numa empresa, enfim, de outros segmentos em si, que é como eu olho para modelos que podem me trazer um maior lift de conversão, pensando em como eu segmento melhor meus usuários, como eu entendo a jornada até aquela conversão. Então, eu posso pensar que para determinados usuários uma jornada ela gera mais fricção do que outra, e aí ao gerar mais fricção eu tenho um risco maior de perder esse usuário. Então acho que depende muito do modelo de negócio. Então assim, vão ter modelos de negócio como o que eu trabalho atualmente, que é basicamente por publicidade e assinatura, vão ter modelos de negócio que tem revenue share. Então acho que entender, por isso que eu acho que é a, a essência de você estar ali junto com o produto, né? Essa mescla, essas opiniões ali totalmente diferentes. Que você tem uma pessoa de dados que às vezes não compreende muito o produto, não compreende muito o marketing e vice-versa, né? As pessoas falam, pô, mas por que ele está olhando esse dado? Por que você tem esse viés? Por que você está sendo tão preciosista? Ou por que tanta acurácia nesse modelo? Ou por que você não está indo tão fundo? Acho que essa mescla, ela traz uma sabedoria ali na hora de você tomar a melhor decisão porque você está atacando. Então, falei do modelo de conversão para compra, mas a gente pode falar de aumento de engajamento. Então, quando você pensa numa rede social, por que eu vou colocar certos componentes? Por que eu vou botar um autoplay no vídeo, uma recomendação do próximo? Agora, por exemplo, trazendo um exemplo do Instagram. Recentemente eles fizeram uma modificação no Instagram em que você passava uma galeria, uma fotogaleria, e se você não interagisse com aquela fotogaleria, daqui a pouco ele recomendava de novo aquela mesma fotogaleria, mas com a segunda foto. Para você ver uma foto diferente e gerar engajamento no mesmo post. Então, como é que você faz para manter a atenção daquele usuário, para você trazer maior engajamento com o teu produto final? Então, acho que depende do objetivo, né? Então, vão ter empresas ali que vão focar em fidelização. Então, como é que eu olho para um modelo de LTV, em que eu consigo monetizar meu usuário durante muito mais tempo, ou meu cliente durante muito mais tempo? Vão ter empresas que vão focar mais na parte de engajamento, tentar pensar em crescimento, projetos, né? Nessas empresas para gerar mais engajamento. Então, eu poderia citar aqui, cara, N exemplos, assim. Você pode pensar em como uma empresa ela pode usar da influência de comunidades para potencializar o awareness da empresa, para crescer mais em engajamento, crescer mais em visibilidade. Então, assim, tem N aplicações possíveis dentro da área de dados. E acho que isso que talvez seja a grande magia, né? As pessoas falam de ciência de dados, mas assim, ciência de dados é um campo tão vasto que hoje fica difícil você saber tudo, né? As pessoas às vezes, que estão trabalhando ali, eu como líder vejo muito isso, né? Vejo as pessoas, os cientistas, mas eu preciso aprender tal coisa, eu preciso aprender tal coisa. Mas eu preciso aprender desde que eu vá aplicar, sabe? Eu preciso aprender aquilo que eu vou conseguir dar resultado final. Porque é muito vasto, né? Você pode se especializar na área de inteligência artificial agora, que tem várias ferramentas, inclusive, surgindo, para automatizar processos, para acelerar, para ser assistentes nossos
no dia a dia. Então, pô, quero produzir um conteúdo. Hoje já tem ferramentas para você produzir conteúdo por inteligência artificial. Eu quero fazer atendimento automático da empresa. Então, fazer um chatbot ali conversacional, que é muito mais fluido, ter uma experiência diferente para o usuário. Então, tudo isso é treinável, sabe? Até, por exemplo, projetos que a gente tem também internamente lá, que é como a gente olha para chats conversacionais para trazer KPIs de negócio. Então, pô, pensa acho que é importante a gente sempre pensar na dor, né, do cliente final. Então, se você tem um alto executivo que precisa saber com velocidade um KPI de negócio e que muitas vezes a cadeia hierárquica é muito grande, para você chegar na pessoa que vai realmente trazer o dado com a informação correta, você demora muito tempo, demanda muito tempo. Cara, por que não trazer um chat conversacional que você olha para uma base já curada, que já tem todos os dados ali corretos, apurados, e aquele chat você treina aquele chat e ele tem, sei lá, uma acurácia alta de 85%, 90%, dependendo, 80%, dependendo do chat. Então isso traz acelera muito as tomadas de decisão, às vezes pensando no contexto mais macro, né? Nenhum alto executivo, por exemplo, vai tomar uma decisão baseada em um único dado. Ele vai tomar baseado em vários dados. Então, cara, por que não fazer algumas automatizações para trazer essa tomada de decisão mais acelerada para aquela pessoa na ponta? E às vezes a gente não para pensar nessas coisas, né? Como eu olho para dados de uma maneira diferente, ou como eu olho para inteligência artificial para coisas que a gente às vezes não para pensar que pode otimizar a nossa vida, né? Então, enfim, tem N aplicações. Rapaz, mas você falou de muita coisa ao mesmo tempo aí, Danilo. Gostei, eu fiquei com várias dúvidas aqui, acho que o pessoal de casa também pode ter ficado. Vou fazer mais algumas perguntas então, né? Vamos nessa. Primeiro de tudo, você falou ali o que eu vejo que seriam os projetos mais tradicionais de ciência de dados ou os mais antigos que são aplicados há mais tempo, né? Então, sistema de recomendação, né, para conseguir aumentar a conversão, para que as pessoas consigam, por exemplo, ver mais vídeos no Netflix, mais séries, ou no Globoplay, no seu caso ali. Ou se for comprar algum produto, por exemplo, eu tive que comprar um ar-condicionado lá para casa por causa do calor, né? Aí ele já faz e recomenda também a instalação junto, né? Às vezes não são coisas tão triviais, mas tipo, a ciência de dados consegue recomendar produtos que não são triviais, como tipo ar e instalação ou pão com manteiga. Poderia ser tipo, o cara vai comprar cerveja e oferece também a fralda pro cara lembrar que, pô, Essa ele história é clássica. essa é clássica, lembrar que ele é pai e, pô, não posso comprar só cerveja, também tem que comprar uma fralda pra minha mulher não reclamar. Desses tipos de projetos ali mais clássicos, sem entrar na parte da IA, chat GPT e tal, que você chegou a comentar. Como é que faz para as empresas conseguirem aplicar esse tipo de projeto? Tipo, é muita tecnologia envolvida, demora muito, são muitos profissionais. Como é que é esse negócio aí? Tá, boa pergunta. Vamos lá. Acho que a gente tem evoluído muito ao longo do tempo, né? Então, alguns anos atrás a gente falava de Big Data como se fosse uma coisa super cara. Quanto mais dados, melhor e tal. Hoje a gente já sabe que mais dados não necessariamente é melhor, né? A gente tem que ter aplicação prática para aquilo. Então, ao longo dos últimos anos, a gente vem evoluindo bastante nesse sentido de tecnologia, né? De aplicações. Eu diria que hoje não é tão complexo como era antigamente. Hoje você tem várias ferramentas que facilitam, né? Então você pega ferramentas da Google, da Microsoft, da Amazon, Databricks. Então eles têm mecanismos ali que, inclusive com a própria inteligência artificial, aí fugindo um pouco da pergunta, dentro da própria ferramenta que ajuda a fazer códigos, ajuda a direcionar melhor como você vai estruturar o teu projeto de dados, né? Então acho que esse é um ponto que mudou de alguns anos para cá e entra muito a maturidade também do mercado, né? Então, há pouco tempo atrás, você olhava para dados, você tinha uma dificuldade de coleta, de armazenamento, de análise tão grande que fazer análise já era suficiente para dar muito impacto para o negócio. E você investir mais do que isso talvez fosse desperdício em termos de negócio, né? Eu tô botando muita grana para fazer análises tão profundas quanto eu não consigo executar efetivamente. E a gente vai evoluindo ao longo do tempo, né? Acho que isso é um processo de maturidade. Hoje, na minha visão, olhar só para análise de dados, a gente acaba ficando muito cego ali, né? Nas tomadas de decisão, porque tem muito viés em dados, né? Então, por isso que e não só isso, né? Essa
parte de análise de dados virou mais ou menos uma competência. Todo mundo hoje consegue analisar dados. Todo mundo hoje sabe ler gráficos, ler tendências, entender como as coisas estão fluindo. Então, acho que você acaba evoluindo um pouco o nível de exigência do seu cliente também. Entra um pouco dessa visão. E aí, voltando à sua pergunta original ali, né? É complexo? Depende? Quanto tempo você precisa para fazer um projeto de dados? Acho que entra a clássica resposta, né? Depende. Depende do que você quer alcançar. Então, eu preciso fazer, talvez, tô num produto novo, preciso incubar ele e entender onde eu otimizo certas ações. Exemplo prático, a gente tem um produto lá que não é novo na casa, mas é um produto que sofreu um spin-off há pouco tempo, que é o Receitas, né? Um produto de receita, de gastronomia. Então, quando você cria um projeto novo, você tem coisas mais fáceis ali para você não precisar se aprofundar tanto em ciência e ter resultado de negócio. Mas quando você pensa em produtos mais maduros, como, por exemplo, cara, um G1 da vida, uma Home, uma Globo.com da vida, são produtos que já têm mais de 10 anos, enfim. E aí você começa a ter mais dificuldade para inovar, para trazer coisas diferentes. Então depende do que você quer alcançar. Quando você pensa em projetos mais complexos, acho que isso tudo depende da pergunta de negócio, né? Se a pergunta de negócio é mais complexa, se a dor é muito específica, mais complexa de ser respondida, e aí eu sempre falo que se alguém não resolveu até agora, é porque talvez não seja tão fácil, né? A gente tem que entender também um pouco do contexto de negócio. Se a gente pega uma pergunta que é mais complexa, essa pergunta tende a demorar mais tempo. E aí o segredo, na minha visão, é você entender como você pode ter quick wins, né? Fazer entregas parciais para ir agregando valor aos poucos, porque muitas vezes você não consegue implementar tudo. Então você quer criar um sistema de recomendação, por exemplo, dentro de uma Netflix da vida, em que você tem segmentos de usuário que vão ver homes diferentes, homes inteligentes. Isso é complexo. Você precisa primeiro segmentar os usuários, para depois segmentar os usuários, entendendo o nível de hábito que ele tem dentro da plataforma, entendendo o nível de quais tipos de conteúdo ele costuma consumir, para você começar a entender quais são aqueles usuários, inclusive os novos, para fazer um lookalike para esses novos e recomendar melhor aquele conteúdo. Então tem todo um arcabouço que vai evoluindo ao longo do tempo. Então quando você, sei lá, pensando na Netflix, quando nasceu lá atrás, era uma home única, então era simples, né, teoricamente. Você faz a primeira recomendação ali, já tem um step que é um pouco mais complexo. Você precisa segmentar melhor seus usuários, entender melhor as dores dele para poder entender. Essa segmentação que você está falando já é um projeto de ciência de dados, né? Já é um projeto de ciência de dados. Para você segmentar, você precisa ter modelos que tragam formas de separar aquela população que está dentro do teu produto, né? Então, a gente pode falar de N modelos famosos, tem K-means, que é muito famoso, enfim, tem vários modelos de clusterização que você pode utilizar, o RFV, que é muito famoso também, para você olhar para nível de hábito. Então, o RFV, para quem não está em casa e não conhece, é o recência, frequência, valor. Então, você consegue olhar para esses 3 fatores e entender quais são os fatores mais preponderantes para a criação de um hábito, aí você cria pesos, entende como aqueles fatores trazem uma segmentação para você direcionar melhor o teu usuário. E aí você pode direcionar de diversas formas. Você pode, como eu disse, criar homes inteligentes no Globoplay. Você pode segmentar melhor dentro de um segmento de varejo como a Amazon para oferecer produtos específicos para aquela região, para aquele usuário que tem aquele tipo de hábito de comprar produto de limpeza. O outro já vai ter produto, vai comprar fralda. Então você vai começando a criar esses clusters para poder direcionar. Então, acho que quanto mais maduro o produto em termos de maturação de estratégia, ele começa a ficar mais complexo. E mais complexo demanda mais tempo para você aperfeiçoar. Então, entra uma curva normal de maturação do próprio produto, sabe? Então, por isso que depende. Cara, o produto que está nascendo agora, que tem nem tem aquela fase clássica, né? Você tem a fase de crescimento, estabilização e declínio. Todo produto tem isso. Todo segmento de mercado tem isso. Entender essas 3 fases é super importante porque geralmente quando você está numa fase de estabilidade que começa a ter uma disrupção naquele mercado, entrando players novos para pegar aquela fatia de mercado de uma forma diferente, atendendo uma dor. Porque no final do dia, a gente às vezes não para refletir sobre isso, mas todos os produtos eles oferecem uma solução e a maioria das vezes, a maioria esmagadora, é uma dor que já existe. Então, se você pega lá atrás o nascimento do Uber,
Ele nasceu porque o táxi não atendia da forma como o usuário esperava, né? O usuário final esperava. Então ele precisava de algum serviço que trouxesse rapidez, praticidade, conveniência, facilidade de pagamento, e o táxi na época não atendia. Então surge um Uber, um 99 táxi, aplicativos. A mesma coisa para iFood. Então tudo isso são dores que já existem, e a gente já tem que fazer certas coisas. E aí que entra a inovação, é você usar a tecnologia para justamente disruptar, e aí a partir disso, eu dei uma viajada aqui, né, mas você começa a disruptar, a crescer, aí você entender como você olha para esse mercado. Quando você geralmente está numa estabilidade, é onde você tem mais dificuldade de trazer projetos que tragam resultado financeiro. E geralmente isso acontece por uma disrupção de mercado com outros players fazendo o que o usuário quer de uma maneira diferente, sabe? Entendi, muito bom. A viajada foi boa, tá? Gostei dos seus exemplos. Mas, tipo, só para o pessoal ter de ideia, de casa ter ideia assim, né? Tipo, para não ficar ansioso. Não, vou começar agora, daqui a 15 dias já tá com a classificação pronta. Peguei, tipo assim, um projeto que seria simples. Tipo, o produto tá começando e qualquer coisa que você fizer ali, teoricamente, já dá um ganho alto. Bom, vamos trazer um exemplo mais recente da minha última experiência, assim. A gente teve um projeto, por exemplo, que a gente fez uma clusterização de RFV e, assim, demorou, sei lá, 1 ano e meio, 2 anos. Porque foi uma clusterização muito robusta, mudando todos os conceitos que a gente tinha anteriormente. E aí demorou esse tempo de maturação. Por quê? Porque envolve conhecimento, né? Tem curva de aprendizagem, né? Então, muitas vezes, se você pega alguém que já conhece muito o segmento, já conhece muito a técnica, fica muito fácil. Ele já sabe a dor de negócio, conhecendo o segmento, já sabe como fazer, e aí executar é mais rápido. Mas quando você precisa descobrir o que você quer, pode demorar. Então, isso, por exemplo, demorou 2 anos. Tem projetos ali que a gente fez que demorou, sei lá, 4 meses, 6 meses. E tem projetos que às vezes a gente acelera. Então, exemplo, esse projeto que eu falei que demorou 2 anos para fazer uma clusterização, segmentação, entender o nível de hábito, com RFV, etc., foi o primeiro que foi capinando o mato, literalmente. E aí, agora, recentemente, a gente precisou fazer uma mesma metodologia para um outro produto. Isso aconteceu em, sei lá, 2 meses, 1 mês, talvez. Se não tivesse férias do funcionário que estava tocando no meio, então 1 mês ali de trabalho. Então, entra muito essa questão de maturidade, sabe? O quanto que alguém já capinou aquele mato que estava alto para trazer o conhecimento necessário para tomar aquela decisão mais rápido. Então, pode ser tão rápido quanto, sei lá, 1 mês, 2 meses, dependendo do nível de senioridade, do nível de conhecimento, quanto tão demorado quanto, sei lá, 1 ano, 2 anos. E aí eu acho que entra um pouco da visão de liderança também, sabe? Se você acredita naquilo que você está apostando, investindo, aí entra uma forma de você garantir que aquele sucesso ele aconteça efetivamente. Porque imagina você investir em um projeto que demora 1 ano e meio para começar a dar resultado. Parece muito tempo, né? Hoje, nos dias de hoje. Então, entra um pouco dessa visão de longo prazo que é importante, que muitas pessoas também não têm, pensando sempre no resultado de curto prazo, né? É uma curva de aprendizagem, né? A gente tem que entender que, cara, tanto a gente para aprender, para poder aplicar, a gente precisa de tempo, precisa de conhecimento, quanto a empresa também, ela precisa ter uma visão de longo prazo para 10, 20 anos para frente, sabendo que muita coisa vai mudar até lá, gerenciando risco, obviamente, mas tentando se manter dentro daquele segmento de mercado, sabe? Agora isso me fez também pensar em uma outra pergunta, Leandro, que é o seguinte, né? Um projeto de 2 anos, sei lá, 1 ano e meio, que seja 1 ano, para ele ser mantido ali, as pessoas têm que ter, teoricamente, ali a noção do que elas esperam, né? Tipo assim, cara, eu vou investir aqui 1 ano de um cientista de dados, se for só 1 mês, né? Às vezes pode ser vários cientistas, que é um profissional ali, teoricamente, caro, né? Pelo conhecimento que ele tem. Dá retorno? Tipo, o pessoal consegue saber o retorno que vai ter antes, tipo assim, vai durar 2 anos, mas vale a pena, vamos seguir, porque a gente sabe que vai, sei lá, no final aumentar X% do nosso faturamento. Boa pergunta. Acho que essa pergunta é excelente porque nem tudo vai dar certo, né? Acho que a gente tem que ter isso na cabeça. E aí, por exemplo, esse que durou 2 anos, ele não foi 2 anos retilíneo, né? Teve altos e baixos, né? Em alguns momentos dava certo, outros momentos dava errado. A gente sabia onde a gente queria chegar.
a gente sabia o impacto que a gente queria gerar. E aí eu acho que é um pouco da visão também, de como a gente passa essa visão para o time, para garantir a motivação dele para aquele resultado final. E ao mesmo tempo pensa em termos de negócio num resultado de longo prazo, porque nenhuma empresa ela acaba entrando num segmento, entrando pensando em negócio, né? Ela entra para fazer investimento num novo negócio, pensando num retorno de curtíssimo prazo, né? Então você pensa, sei lá, para fazer uma análise muito simplória aqui, você tem uma franquia. Quando você pensa numa franquia, toda vez que você vai fazer um investimento numa franquia, o retorno é 18, 36 meses, né? 18, 24, 36 meses. Então existe um investimento que você faz para depois você começar a colher os frutos daquilo. E o difícil que eu acho na área de dados é você garantir a visibilidade do impacto que você vai dar depois que você entregou aquela solução. Porque quando você se afasta muito, você não tem essa visão de como você pode impactar um negócio, você não tem visão da estratégia, a gente corre um sério risco de jogar todo o trabalho pro lixo, né? E aí acho que entra um pouco dessa visão. Pô, eu vou investir 2 anos, mas eu vou investir em algo que está super alinhado com a visão estratégica da minha área cliente. Se isso está super alinhado, ele sabe onde ele quer chegar, e a gente só está investindo um tempo, não é perdendo, né? Eu costumo falar que a gente investe um tempo nesse aprendizado. Se você está investindo esse tempo, cara, a gente sabe que vai dar resultado lá na frente. Então, o exemplo que eu dei foi um time parceiro, na verdade, não é um time que está comigo, mas que fez essa clusterização mais robusta. Eles demoraram um tempo razoável, mas esse tempo razoável hoje a gente usa essa segmentação para pesquisas de comportamento, para pesquisas de UX, para segmentação de marketing, para entender melhor a parte de recomendação e como a gente dá lift em recomendação e aumenta o engajamento, para experiências, em alguns casos experiências exclusivas. Então, como é que eu trago um super fã daquele produto para que ele venha vivenciar, experienciar na prática aquele ambiente em que ele é super fã. Então tem toda essa forma de você olhar para aplicações diversas que às vezes a gente acaba não vendo, entre aspas, o retorno daquele investimento, mas tem um super retorno. Porque se você começa a olhar para o ciclo virtuoso, aquilo vai gerando cada vez mais engajamento, vai cada vez mais receita. Você vai conhecendo cada vez mais aquele seu consumidor. Então acho que tem um pouco desse quê também da liderança que acredita naquele projeto e que está obviamente alinhado com o escopo estratégico da empresa, defender aquele projeto, garantir que que as pessoas estão seguindo na direção correta e também pensar na gestão de pessoas, né? Porque muitas vezes as pessoas vão ficar ali desmotivadas, porque, cara, tá demorando, tô batendo cabeça, mas você mirar sempre nessa visão final, entendendo que aquilo ali vai dar resultado. E quando der, cara, as pessoas miram muito isso, né? Quando tá lá na frente, vê o resultado final, as pessoas ficam muito orgulhosas, né? Eu falo que nem tudo é salário, nem tudo não é só salário, né? Salário é uma parte muito importante, mas essa parte motivacional de você ver o impacto do teu trabalho no dia a dia e ver como aquilo tá melhorando o teu serviço, o teu produto, cara, é excepcional, sabe? Muito bom. E você também falou de um tópico importante que é o seguinte, né? Um projeto de 2 anos. Se a área de dados, né, ou a pessoa que está fazendo não tiver muito bem alinhada com o negócio ou com um produto ali, no seu caso de uma empresa produtizada, né? Que olha para a visão de produto, ela não vai nem saber, tipo, beleza, trabalhei 2 anos aqui, mas qual foi o impacto? Não sabe. Não sabe quem o cliente vai usar assim ou não. Às vezes ele pode até pedir as contas no meio do caminho, porque tô botando aqui no calabouço aqui, tô fazendo um negócio. Não sei para que é. É isso, mas já teve um capítulo que a gente já falou sobre isso aqui, né? De medir o valor das entregas de dados. Recomendo para quem tá aí em casa aí também dar uma olhada no nosso canal aí. Se inscrevam no canal. Mas vamos falar então de uma coisa ali que é mais recente, agora que tá o pessoal falando sempre, né? Que é a questão ali de democratizar a IA. Aí a gente fala sempre do chat GPT, mas tem outros também, né? A Gemini e tal. E você falou ali de um caso ali interno, né? Que também deve ser a dificuldade de muitas empresas ali, né? Empresas grandes que têm trocentos milhões de funcionários ali, né? E para saber a informação que tá com fulaninho de tal,
é difícil, né? Às vezes nem sabe com quem tem informação. Seria também um projeto de ciência de dados, tipo, no caso você está falando aí de como se fosse um chat GPT interno da empresa que a pessoa vai lá, pergunta, eu quero saber como é que tá a audiência do, sei lá, no seu caso ali, o G1 hoje. Sim. Assim, acho que aí a aplicação da IA ela pode ser múltipla, né? Eu já vi aplicações de, por exemplo, como você olha para um chat conversacional que te permite buscar normas técnicas, normas internas, seja de compra, seja de manutenção, seja de exigência, enfim, de órgãos regulamentadores, etc., que você consegue usar ali um chat conversacional para buscar documentos que já são documentos internos para seguir aquelas normas. Então, isso é uma aplicação super útil que as pessoas às vezes não pensam tanto nisso, porque gera uma eficiência interna, né? Então, como é que é, por exemplo, pro Felipe Vitorino, que está ali numa empresa de óleo e gás, precisa consultar uma norma de produção de petróleo de uma plataforma XPTO para atender um requisito legal. Então, cara, como é que você organiza essa informação para conseguir democratizar ela melhor? Acho que esse é um ponto que é importante. E aí entra toda aquela velha máxima, né? Se você bota lixo para dentro do modelo, o modelo vai cuspir lixo, obviamente, né? Acho que a gente já passou um pouco dessa fase de... Tá dizendo que não pode confiar cegamente no modelo? Não, esse é um ponto também importante, porque assim, todo chat conversacional ele vai alucinar em algum nível. Óbvio, a gente consegue controlar o ambiente, mas ele vai alucinar de alguma forma, em algum nível e de alguma forma. Então, tem alguns chats que você vai usar muito por uma questão de experiência. Então, pô, como é que eu olho para trazer uma experiência mais fluida no atendimento ao consumidor dentro de um chat conversacional na web, ou, enfim, de alguma forma, num app. Então, isso é algo que é um pouco mais tranquilo de fazer, pensando que você tem alguns guardrails e posso responder isso aqui, não respondo isso daqui, você cria esses guardrails. Mas em algum momento ele pode alucinar, dar uma resposta errada. Mesma coisa com esse exemplo que eu dei de chat conversacional para buscar documentos. Só que aí você começa a criar, a gente está vendo muito isso no mercado, né? Começa a criar mecanismos de guarda-reio para que a pessoa que está tomando a decisão só use aquilo como um assistente. Então, vou buscar o documento, igual o Copilot faz, cara, qual é a referência? Aí você tem referência daquele documento, a pessoa vai ler e vai achar. Vou olhar para o notebook LLM da Google, por exemplo, que você joga um documento, pode ser de qualquer documento, inclusive, eu vi cases, inclusive, em eventos de jogar documentos de, sei lá, da Polícia Federal para trazer um resumo do que aquele documento está trazendo, para simplificar ali as análises de documentos que são gigantescos, às vezes jurídicos, dentro do meio jornalístico, para você tentar simplificar, mas você nunca confia 100% na resposta. Você vai ver onde que ele está buscando aquilo, clica, ele vai te redirecionar para aquele local onde ele tirou aquela resposta, você vai ler e falar, opa, acelerou meu processo para poder chegar na resposta que eu queria. E vão ter casos que aí a gente está falando de casos de que agora, enfim, tem se falado muito de multi-agentes, né? Então você vai ter ali casos específicos de aplicações específicas em que você precisa ter soluções diferentes para aquele serviço barra produto que você está entregando para o teu cliente final. Então, um agente ele pode responder trazer um documento, por exemplo, como eu disse, ele pode pensar em uma solução diferente dentro de um chat conversacional também para trazer uma proposta de retenção, pensando em valor de uma assinatura, de um produto. E aí, teoricamente, a gente pode fazer ali a separação desses modelos, né, cara? Vou responder sobre um FAQ ali, alguma pergunta e resposta que você tem no dia a dia, você segue por um agente. Vou pensar num outro modelo ali para responder uma oferta, para reter aquele usuário. Talvez eu precise de outras características, outras bases de dados para responder. E aí você começa a ter esses multi-agentes para conseguir entregar o valor que você espera com aquela ferramenta de inteligência artificial, sabendo que você sempre tem riscos de alucinar a inteligência. Então acho que entra um pouco disso, né? De como a gente se comunica e como usa a ferramenta para entregar o valor final. Um ponto interessante que eu acho que muitas empresas vão com certeza começar a usar são empresas que têm
histórico ali e precisa criar um buscador, por exemplo. Então, eu acredito muito que a experiência de busca. Então, eu preciso achar quando foi o meu último pedido na Amazon, sei lá, de detergente que eu comprei. Aí você bota lá, escreve e ele vai conseguir achar aquilo em base de dados. Então, isso tende a ser algo que vai mudar um pouco a experiência, na minha visão, no curto prazo. Mas eu também tenho uma outra, um pouco do outro lado, né? Um pouco da crítica de, cara, quanto que isso realmente é algo que impacta o usuário na retenção e traz valor financeiro para a empresa. Que às vezes é um nice to have, né? É legal você ter uma experiência por IA, conversacional, mas o usuário vê valor naquilo? Quanto que o usuário realmente está enxergando de valor e quanto que você está trazendo de dinheiro adicional com aquela solução? Então essa é uma reflexão super importante, que às vezes a gente fala, pô, vou fazer, vou investir. Muitas vezes é importante você investir, porque o conhecimento também tem o outro lado, né? De você ter um time com conhecimento para que aquela iniciativa, caso realmente dê certo, você tenha conhecimento para alavancar e dar resposta rápida. Mas ao mesmo tempo, será que o usuário percebe esse valor? Ou será que é só algo que eu estou fazendo porque eu quero trazer uma experiência diferente, sabe? Eu vou dizer para o pessoal daí de casa do conhecimento que eu tenho que essa é uma pergunta que você sempre tem que fazer, não só nos projetos de dados, né? Mas especificamente nessa questão ali de LLM, né? Que a gente citou aqui o ChatGPT, o Gemini da Google. As empresas pagam, acho que até por caractere, né? Então, tipo, se você for implementar na sua empresa aí uma busca de pedidos do seu usuário, né? O usuário ir lá, em vez de ele ver a lista de pedidos, ele pesquisar quando eu comprei detergente. Esse como eu comprei detergente, você vai pagar por caractere ali. Então, se isso for gerar valor para sua empresa, Mas tem alguns beleza, outros pá. modelos de cobrança também. Então, assim, acho que também tem o outro lado de a gente entender que em algum momento a gente está tendo muito investimento em data center, em locais para poder alavancar o uso de IA. Então você vê isso no Brasil, vê fora do Brasil. Em algum momento isso vai ficar muito mais barato do que era, assim Sim. como era com Big Data. Big Data era caríssimo há muito tempo atrás, né? E aí, hoje já não é tão caro assim. Hoje você consegue ter pequenas e médias empresas usando Big Data sem impactar no orçamento, sem impactar ali no dia a dia. E acho que esse é um caminho, porque quando você pensa nos modelos de negócio, eles têm que sempre pensar em, primeiro, eu vou testar num segmento específico e ir aumentando, né, aquele segmento. Então, vou fazer uma volta aqui ao passado rápida, pensando até nas estratégias de disrupção, né? Então, lá atrás, quando você tinha computadores, os computadores eram salas gigantescas, né? E aí, aquilo atendia aqui, empresas específicas. Então, assim, a tecnologia foi avançando, mas aquilo era um escopo para atender empresas que tinham um escopo específico, que tinha uma aplicação específica. Ao longo do tempo, você foi reduzindo isso, né? E hoje a gente tem um computador na mão, que é o celular. Então, o que você fez na Até prática? no Até no relógio. Até no relógio. relógio. Até no relógio. Então, o que você fez na prática? Você não só teve o avanço tecnológico, mas você pensou em como você aumenta o teu público-alvo para aumentar o teu alcance possível de venda daquele produto. Então, pô, você falou do relógio, né? Então, até pouco tempo atrás, a gente tinha um celular, não é tão pouco tempo assim, mas até pouco tempo atrás a gente tinha um celular analógico. Agora a gente tem um celular, a gente tem um relógio, daqui a pouco tem o anel Tem um também, anel. Tem um óculos o também, óculos né? inteligente. Então, assim, são várias coisas que a gente acaba vendo que estão evoluindo para trazer uma necessidade, ou você cria uma necessidade que não existe, ou você atende uma necessidade que existe de uma maneira diferente, né? Acho que esse é um ponto. Então, o relógio traz um pouco disso, né? De você, cara, pessoa que tá querendo correr, querendo fazer esporte, querendo, sei lá, se atualizar, às vezes não quer levar o celular, quer pagar com aproximação, você traz um serviço associado àquilo. Mas é tudo uma questão de como você atinge um público-alvo diferente daquele que você atingia para você ganhar mais mercado e trazer mais grana para a empresa, né? Para casa. Deixa eu te perguntar de uma coisa que você também comentou aí agora, Danilo. Vou fazer a pergunta estilo Globo Repórter, é a sua homenagem ali. Onde vivem, o que comem. Agentes de IA, onde vivem? O que comem? O que fazem? Para onde estão indo? O que é esse negócio? Então, vamos lá. Vamos dar um passo atrás aqui. Agentes de IA. Pense em processos, né? Então você tem lá. Vou dar uma analogia mais fácil para simplificar. Você tem um RPA, né? Que foca em automatização de processos, né?
Então pensa numa analogia do RPA para os agentes hoje no dia a dia. Então se você tem um processo, você cria um RPA, você está automatizando um processo, na prática. E aí esse processo tem várias etapas, né? Até chegar no resultado final, que é o que você espera. Agora pensa nesse projeto não tendo tantas regras tão rígidas assim, e você treinando essas etapas para entregar valor de uma maneira diferente, como se fossem os agentes de AI. Então basicamente seria isso, você ter ali uma analogia simples, né? Óbvio, você pode aplicar de diversas maneiras, mas eu estou fazendo a analogia simples para simplificar e ser mais didático. Então é como se você colocasse em cada etapa ali, colocasse um agente para resolver uma dor específica daquele processo, diferente de um RPA, que você tem ali uma solução mais rígida dentro do processo que você está resolvendo. Então pensa, sei lá, num Power Apps da vida. Cara, Power Apps em breve vai ser inteligência artificial ponta a ponta, sabe? Assim como um Power BI da vida, assim como outras soluções que estão mais na frente, porque o objetivo final é que você tenha cada vez mais pessoas utilizando aquilo de uma maneira mais simples, que precise de menos especialização técnica. Então, acho que o caminho é um pouco por aí, sabe? Agora eu fiquei então com uma dúvida que também pode ser para o pessoal ali de casa, que é o seguinte, Danilo. O que você vê pro futuro, né? Porque eu também acredito nisso que você falou. Pô, o Power BI, ferramenta de visualização de dados, já está integrada lá com o Copilot da Microsoft. Daqui a pouco vai ser tipo o usuário final ir lá e escrever assim: quero um relatório que me traga as vendas em tempo real. Ou então, tipo, quais são os vídeos mais recomendados que as pessoas mais estão assistindo. Sei lá, anyway. Que a pessoa colocar lá o Power BI ou qualquer outra ferramenta de visualização vai conseguir apresentar para as pessoas ali. O que você acha, então, que as pessoas que estão começando agora, querem entrar na área de dados, deveriam estudar para estar preparada para esse futuro aí? Boa pergunta. Essa é uma pergunta complexa, porque quando a gente olha para a área de IA, né, todo mundo brilha o olho, quer aprender prompt, engineering, etc. Mas muitas vezes, como eu disse ali, né, a gente precisa ter essa base, esse fundamento, para saber se aquele modelo está te respondendo da maneira que você espera. E aí, quando você fala de linguagem natural, as coisas parecem ser mais, entre aspas, simples. Mas quando você começa a ter outras aplicações, acho que a gente precisa ter algumas cautelas, assim, sabe? Até com a própria linguagem natural. Porque você precisa saber exatamente como ele está tratando aquilo. Então, se você pega a própria linguagem natural, você fala que você quer classificar os conteúdos que estão sendo publicados baseado no texto, ali na semântica do texto publicado. Então, você fala, sei lá, uma palavra fora de contexto, ele pode classificar de uma maneira diferente do que outra. Então, um exemplo que eu já vivenciei, inclusive, a gente pega uma reportagem, sei lá, de uma queda de um avião, e quando vê a palavra avião, ele alucina e fala que aquilo é turismo e não é um acidente. Então, e aí você faz uma classificação semântica para uma recomendação de um conteúdo que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, às vezes você está numa experiência pensando em viagem e tal, de repente te recomenda um acidente para você ver um vídeo, um conteúdo, é algo que não tem muito a ver. Então, acho que a gente precisa ter os fundamentos ali para entender como que aquilo ali funciona. E aí, pensando até nas pessoas que estão entrando na área de dados hoje, eu acho que se eu tivesse que dar uma dica, gente, é importante a gente estar estudando ali, tá sempre à frente disso, mas não esquecer dos fundamentos, sabe? De quanto que esse arcabouço, esse alicerce ali é importante para você não fazer coisas que não façam sentido algum. E pelo contrário, ao invés de ajudar a empresa a arrecadar mais, ela pode levar pro outro lado, né? Levar a empresa pro buraco. Porque tá direcionando de forma diferente, sabe? Então acho que isso é uma reflexão importante. Ou você está falando, tipo, dos fundamentos. Quando você fala fundamento pô, o cara que está começando tem que aprender ali estatística, matemática. Ou você está indo pro lado, tipo, da programação. O cara tem que aprender a fazer um if dentro do outro para saber fazer IA. Assim, não. Essas coisas são mais básicas. Ou é uma queryzinha? Quando a gente pensa ali na parte de análise de dados, acho que a próprio escopo de um analista de dados hoje ele já está muito associado até com conceitos básicos de estatística, né? Antigamente não tinha tanto isso. Então, acho que esses conceitos eles são básicos, assim. Eu não digo nem nesses pilares, porque saber
o básico da matemática, o básico de linguagem de programação, o básico de estatística, isso é fundamental para qualquer profissional, independente da área que ele está, porque você precisa tomar tomar decisão com dados em algum momento. Então imagina se você é um gerente de produto e recebe uma informação ali de uma área de dados e você, cara, não tem um senso crítico para avaliar se aquele dado tem um viés ou não, se está na ordem de grandeza correta ou não, enfim, isso é importante, né? Eu tô falando até mais do que isso, né? Você ter ali, cara, a base dos modelos mesmo, né? Então, como que eu faço uma clusterização, cara? Vai lá, estuda o que é um K-means, como que você faz aquilo. Como é que eu faço um modelo de segmentação, como eu disse lá, do RFV? Cara, estuda qual é o conceito do RFV, o que tá ali por trás. Você tá falando então o seguinte, né? Que não é para os estudantes ou as pessoas que são Ignorarem novas, só pegarem lá e ir lá no ChatGPT ou no Gemini ou no Copilot, me traga ali um script Pelo em contrário. Python que resolva a clusterização. Aí é só copiar e colar. Pelo contrário, acho que a gente tem um risco nisso, né? Porque nós somos da época que ia pra biblioteca, né? Não, calma aí, Infelizmente. calma aí, calma aí. Mas a gente lia livro na biblioteca, né? Então eu Sim, estudava sim. ali, eu ia pra biblioteca ler o livro para estudar, para ver o que estava acontecendo. Hoje você quer uma informação, você abre Mas tu tem a minha idade, cara. Então, é isso, né? A gente tem a mesma idade. E aí a gente tá ficando velho, cara, infelizmente. Que isso? E aí a gente hoje quer saber uma informação, a gente joga no Google. E a gente confia naquela informação do Google. Tá, tudo bem. Pode ser O que Google ainda era tipo. Você via o site, não confiava no você vê Wikipedia, porque qualquer um pode digitar. Tipo, tinha essa preocupação, mas você via, tipo assim, vou lá no. Quero saber a notícia tal. Você ia num site confiável, tipo, no Globo.com, né? Sim. Esses aí. Ou então, tipo, quero saber uma coisa acadêmica. Ia num site acadêmico. Mas, tipo, a IA Ela tá é revolucionando. só lá, tipo, você vai no Gemini da vida, pesquisa no Gemini e o Gemini te dá as respostas. Mas Te dá o código. aí eu vou trazer uma reflexão que é sobre o modelo de negócio de buscadores. Quando a gente olha para um buscador, o buscador, né, que teve sucesso, foi o Google, Sim, né? E dentro desse buscador que teve sucesso, ele usa, ele precisa ter um modelo de negócio que seja rentável. sim. E como é que ele rentabiliza hoje? Ele rentabiliza com publicidade, né? Exato. Então, ou ele bota uma propaganda dentro dos sites ali que utilizam o Google Analytics, o Google Ad Manager, desculpa, para gerir publicidade. Ele bota ali uma publicidade, vende no leilão, ele recebe grana por essa publicidade, ou ele recebe um anúncio pago dentro do buscador. Então é assim que ele monetiza. Se você parar para pensar que estão surgindo cada vez mais buscadores, em que o objetivo final é trazer uma, entre aspas, resposta única, ou uma resposta única com algumas fontes, como é que você vai monetizar isso? Como é que você vai trazer isso, dado que o buscador ele é muito mais caro, ele tem ordens de grandeza muito mais cara, de custos, né? Para poder processar toda aquela informação e trazer o resultado final para você. Então tem essa reflexão de, cara, como que. Por isso que eu acho que vai ser um momento muito. A gente tem muita empresa gastando muito dinheiro, cara, com buscadores, inclusive a própria Google, né? Só que para você disruptar esse mercado, você precisa também entender que, cara, não vou conseguir queimar caixa durante muito tempo, porque eu preciso trazer dinheiro para casa. E, em geral, esse modelo de negócio ele é baseado ou em assinatura ou em publicidade. E aí, a assinatura, a gente tá vendo ali que, beleza, tem algumas pessoas assinando o ChatGPT, mas não é um volume suficiente para trazer grana para casa. Então, acho que aí que começa a ter, talvez, a disrupção. E a gente teve uma notícia essa semana do DeepSeek, né, da inteligência artificial chinesa, que está com performance melhor do que as outras e, enfim, com um décimo do custo, não lembro exatamente a ordem de grandeza, mas muito menor o custo operacional do que as que estão atualmente sendo mais marketeadas no mercado. Então você entra um pouco dessa visão. Cara, como é que eu começo a olhar para o que o Google fez de bem ali dentro do motor de busca, que era criar entidades semânticas, relacionamento entre essas entidades para facilitar a busca, para você trazer uma busca mais rápida com menor custo, monetizando por publicidade, sabendo que o Google tem entre 50% e 60% da receita é de publicidade. Então, é uma guerra ali que eu acho que não é tão simples, sabe, quanto as pessoas acham. Então, o buscador ele vai ser importante? Vai.
mas eu vejo muito mais aplicações hoje pensando nessa frente de IA, muito mais no B2B no primeiro momento. Então, empresas aplicando inteligência artificial para olhar para normas internas, para aplicações internas, para atendimento ao consumidor, como eu disse, alguns exemplos, para depois pensar num modelo que seja B2C efetivamente, porque esse B2C ele ou é por assinatura ou é por publicidade. E se você tem menos resultado de busca, você tem menos propensão ali a gerar uma receita por publicidade por um parceiro, sabe? Então tem um dilema ainda que tá no ar, como você resolve isso para o futuro. Algumas pessoas acreditam que vai se resolver rápido, outras falam que não, isso não é tão simples, a Google vai continuar sendo a maior do mercado, porque ela tem dinheiro para investir, enfim, tem uma reflexão em relação a isso. Então, por isso que eu acho que eu fugi um pouco do tema aqui, mas foi importante Foi bom. para trazer a visão de, cara, o buscador ele tem um risco, né? Quando você traz essa informação. E hoje você vê a própria Google colocando ali esses algoritmos dela, ela bota o pezinho na água ali na piscina devagarzinho com o IA. Tá botando alguns buscadores, ela volta. Ela bota alguns, ela volta, ela entende como ela vai seguir nessa linha. Sabe? Deu uma dispersada aqui no tema. Não, mas eu acho que você abriu os olhos das pessoas de casa aí para vislumbre do futuro, né, em relação a buscador e LLM ali como ChatGPT, Gemini da própria Google, porque se o Gemini avançar também, o Google continua sendo o grande player do mercado ali. Se o Gemini não avançar, ele vai... E tem um outro lado também que é o viés da informação, de alguma forma, né? Porque se você faz algo, e acho que esse é um papel que é importante, porque quando você traz um buscador em que tem diversos links ali para um determinado conteúdo, você está dando oportunidade, em teoria, óbvio, está dando oportunidade para mais pessoas aparecerem, para estarem ali Sim. trazendo opiniões que são divergentes, né? E quando você traz esse contexto de LLM pensando numa resposta única, muitas vezes você tem esse viés. Então, vou dar um exemplo prático. Quando você analisa, por exemplo, um documento no notebook LM e pede que ele conclua algo sobre, sei lá, pegar um caso mais crítico, uma investigação policial, e conclua para mim qual que é, e você bota parte dos documentos, ele vai trazer uma conclusão para você. Só que você está trazendo só parte do documento. Você não está trazendo, você não tá dando o direito ao contraditório, né, que eles chamam no jurídico, de como é que você olha para outra parte e sem ter o viés. Então entra um pouco de como você utiliza a ferramenta, sabe? Por isso que eu acho que as pessoas que estão entrando no mercado agora, elas precisam ter muito essa consciência de que isso é uma ferramenta. Isso não é nada além de uma ferramenta. Ela vai acelerar muito, vai trazer muita eficiência, vai trazer muita disrupção em experiência, mas é uma ferramenta. E como toda ferramenta, você pode usar ela para o bem ou para o mal. Né? Acho que esse é o grande aprendizado que a gente já teve em toda essa história da tecnologia. Muito bom. Galera de casa, acho que é isso. Muito bom esse papo, Danilo. Cara, espero ter você aqui mais vezes. Vamos voltar, vamos voltar. Doutor Danilo, Que isso. ator global. Ainda não, ainda não. Quem sabe um dia. É isso. Então, pessoal, se inscrevam no canal, sigam também o Danilo aí nas redes sociais, LinkedIn, Fera Brabra aí. Muito obrigado por mais essa audiência de vocês e até a próxima. Valeu! Um abraço.